Eu sou a missionária Andréia Moreira, do Projeto Paternidade. E hoje eu quero falar com você uma passagem muito relevante lá em Mateus 6,34, que vai falar sobre a ansiedade. Muitas vezes isso faz parte do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, em questões que nós promovemos ou está para ser promovida num tempo futuro, num tempo próximo, ou até mesmo no mesmo dia. A gente manda uma mensagem e acabou de mandar mensagem, a gente já fica vendo se fica azulzinho, se a resposta já está a caminho, porque que a pessoa não respondeu, ou quando a outra pessoa tira aquele azulzinho de mensagem vista, a gente fica numa ansiedade muito grande, porque não sabe se a pessoa viu ou não a mensagem. Isso é uma das coisas que acontecem frequentemente. Então, isso nos custa pensar na antecipação das coisas. E existem pessoas com pensamentos tão negativos que ela manda uma mensagem positiva, mas ao enviar a mensagem ela já quer apagar, ela já fica pensando que aquilo não vai dar certo. Então, esse é uma ilusão de um controle, que quando a gente tenta antecipar, né, as coisas, e isso surge na nossa mente, quando a gente tenta antecipar, existem cenários que começam a acontecer na nossa mente, como se fosse uma ameaça futura, como se fosse algo negativo. E essa ansiedade tem levado muitas pessoas aos consultórios. A nossa rotina hoje ela é muito frenética. Num tempos passado, a maioria das mulheres, elas só precisavam, só como se fosse pouco, já não era pouco, já era muito, cuidar da casa, dos filhos, dos afazeres. E isso, hoje em dia, cobra muito mais da mulher, porque além de continuar, a maioria das mulheres continuarem a fazer tudo isso, ainda tem a sobrecarga do trabalho como empresária, como pessoas que trabalham no mercado, né? O mercado está muito ativo, muito competitivo. O mercado que eu falo nas lojas, né? Como comerciante ou como empregadas mesmo. Então, hoje em dia, essa questão para o descanso da mente está ficando como segundo plano. As pessoas não conseguem mais parar e descansar, porque além de lidar com a rotina, ela precisa acordar mais cedo para dar conta da rotina, deixar tudo adiantado, o serviço, para poder ir para academia, para depois ir para o trabalho, para depois, quando voltar, ter os afazeres. Então, o tempo de descanso, de desligar um pouco a máquina sobre essa rotina, esse cotidiano, essa questão toda acelerada da vida, ficou muito menor. Está cada vez mais escasso esse tempo. As pessoas estão surtando, as pessoas estão chorando, estão entrando em depressão, choros compulsivos, choros sentidos, porque não tem como, não encontra um caminho de volta para si mesmo, para se olhar para si, para se valorizar, para tirar um tempo, porque até mesmo para cuidados pessoais é um objeto hoje em dia de desejo, mas que se torna caro também, né? Se torna caro, às vezes você tem até a vontade, tem até o tempo, mas não tem o poder aquisitivo de se cuidar, de tratar da sua aparência, de comprar uma roupa nova, um perfume bom. E isso tudo vai levando a mulher a um cansaço muito grande, porque ela, além de ter a sua rotina alterada, aumentada, como mulher, dona de casa, mãe, que ainda vai buscar o filho na escola, ela está inserida no mercado como trabalhadora.
E isso aí tá trazendo muita questão mesmo emocional. E quando a mulher, ela não tem mais para onde ela extravasar, acontece como se fosse uma coisa que transborda e rompe. É como se fosse um lugar, um reservatório de água que chegou no seu teto máximo e não tem mais para onde ir, não tem mais um escape, ela transborda. Aí vem o choro, vem os gritos, vem a enfermidade, vem a depressão, vem as sequelas que tudo isso traz, de uma forma que a conta chega. Acaba uma hora a conta chegando. Então a gente precisa entender que não precisamos sofrer antecipadamente, porque isso vai drenar de nós uma energia psíquica, sabe? Vai exigir de nós um potencial psíquico muito maior do que às vezes a nossa capacidade pode suportar. Eu vou tomar um cafezinho aqui. Não sei que horas que você vai ver esse vídeo, mas no meu momento aqui, não tá nem muito cedo, quase a hora do almoço, mas às vezes a gente dá uma pausa para o cafezinho, né? E também para vir compartilhar com você aqui um momento especial. Eu vou até tomar no meu cafezinho aqui, no meu copinho descartável. Então, nós estamos tendo que cada dia matar um urso e um leão. São desafios reais que nós enfrentamos, são desafios que nós enfrentamos na nossa qualidade, né, de mãe, mulher, esposa, provedora. Tem muitas mulheres que têm sido essa provisão, a única provisão da sua casa. Às vezes não tem um esposo, ou o esposo está desempregado, aconteceu algo fatal na sua vida que precisou que ela saísse um pouco da sua zona de conforto e alterasse a sua rotina, e isso está pesando demais. Então, o que eu queria compartilhar com você? Que você entenda que o amor de Deus, ele vai trazer essa segurança para você. Muitas vezes a ansiedade dá a sensação realmente de um abandono, uma necessidade de autossuficiência, de você arregaçar as mãos e fazer até o papel do homem, da casa, a parte mais forte. Geralmente a mulher, aparentemente, é a parte mais forte, porque ela já desde pequena, e muitas vezes ela entende que chorar é sinal de fraqueza e ela precisa engolir o choro, ela precisa se fazer forte. Quantas vezes a gente, quando criança, não ouviu alguém dizer pra gente: engole o choro, pra que tá chorando? Invalidando o sentimento. É uma coisa que muitas crianças sofrem hoje, porque já vem de um lar de uma mulher transbordante, uma mulher que transbordou toda esse peso emocional. Então, quando o filho é cuidado por alguém, por uma mulher, uma mãe, que ela já está no seu máximo, no seu limite, ele não tem o direito, quando a sua única linguagem, às vezes, é o choro. É demonstrar através do choro, do grito, o que as palavras não conseguem dizer sobre aquele sentimento. Então a criança às vezes cresce sem o direito de chorar. E isso transforma mulheres que são fortes, ou seja, mulheres que choram caladas, mulheres que são ressentidas nas suas emoções, que têm o seu choro guardado. Isso é um peso tão grande. Além dela ser mãe, mulher, esposa, dona de casa, empresária ou trabalhar fora de alguma forma, uma hora essa conta vai chegar. Mas eu estou aqui para dizer para você que você não precisa andar
antecipadamente com esse sofrimento, porque você tem andado sofrendo por uma coisa que ainda não chegou na sua mão para você resolver, e talvez nem nunca vai chegar, Nós devemos entender que basta o seu dia, cada dia o seu mal, e saber que nós somos amparadas, que nós somos amadas de Deus. Isso vai diminuir essa sensação de vulnerabilidade. Como tem andado a sua rotina com Deus, a sua vida de intimidade com Deus? Talvez não tenha tempo para se encaixar o seu tempo com Deus dentro de uma rotina frenética, que é essa rotina de acordar cedo, adiantar o serviço, ir para a academia, porque não por vaidade muitas vezes, mas por necessidade da saúde. Aí já de lá, já toma um banho, vai para o trabalho, quando chega, já chega cansada, já chega fazendo as coisas, já vai desmaiar e dormir no outro dia, o mesmo processo automático. E aí a sua vida, o seu abastecimento espiritual, ele vai ficando como? A sua reserva vai acabando. Aquilo que você precisa reservar, como o azeite que as virgens prudentes carregavam no dia da vinda do noivo, as que tinham reserva na lâmpada, elas não podiam oferecer para as outras que foram inércia. Então, nós hoje somos o que? Prudentes ou inércia? Nós somos a noiva que espera com a reserva, ou somos aquelas que temos gasto o azeite, a unção, na falta de tempo, misturado com a sobrecarga da vida? E eu vou te dizer mais, se você não se forçar a se fazer uma rotina, aonde você possa fazer um detox espiritual, um detox sentimental, emocional, a vida não vai aliviar para você. O amor tem que ser gerado dentro do seu coração pela sua vida. Ame ao próximo como a ti mesmo. Só que você está amando o próximo, se doando para o próximo, mas não como a si mesmo. Porque nós precisamos estar bem, nós estarmos bem conosco, com a o espiritual, nosso emocional, a nossa saúde, a nossa fé, para a gente poder transbordar na vida do outro. Do que nós temos nos enchido? É sobre isso que nós vamos transbordar na vida do outro, daquilo que nós temos sido abastecida. Que essa palavra toque seu coração, que essa palavra traga uma mudança de pensamento, estilo de vida. Começa devagarinho, não precisa fazer uma mudança drástica, mas vai mudando aos poucos, vai trazendo essa mudança devagar para a sua vida, e quando você vê a sua rotina, ela já não está mais uma rotina que pesa, ela está uma rotina leve. O que não dá para fazer é tudo de uma vez só, no mesmo tempo, no mesmo dia. Fragmenta, vai colocando numa agenda as prioridades. E se não conseguir cumprir tudo num dia só, numa semana só, no mês só, no ano só, não tem problema. Tá tudo bem, você é humana. E as coisas, os imprevistos vão acontecendo, mas foca para que você possa organizar a sua vida. A sua vida estando organizada, a sua mente vai melhorar, vai dar o alívio, a sua saúde vai melhorar, os seus relacionamentos conjugais, ou com os filhos, com os seus amigos, vai ter qualidade, vai ter uma qualidade, vai ter uma mudança. Eu sou Andréa Moreira, do Projeto Paternidade. Logo em breve nós estaremos trazendo novidades. Continue nos acompanhando, continue compartilhando esse vídeo, vai compartilhando com aquela mulher que precisa. Hoje foi um vídeo mais voltado para a mulher, mas essa palavra também se encaixa no homem. O homem também anda sobrecarregado. Não é fácil ter o peso, né, daquela imagem de provedor, de marido, de pai, de protetor. Não é fácil. Muitas vezes ele precisa também ter um suporte de uma mulher sábia, uma mulher que ora, uma mulher que entende, uma mulher que
que ela possa ser companheira, uma mulher que saiba dividir o peso. Às vezes o homem não quer nem o peso, né, compartilhar o peso por conta dessa questão de que ele já carrega essa responsabilidade, mas o apoio, sabe, o apoio, aquela pessoa que possa ser aquele ombro que a outra só encoste assim, que você deixe as coisas pequenas para lá, foca naquilo que faz sentido, não naquilo que é irrelevante. Às vezes uma explosão de um homem cansado, de um homem que está cansado não só com o peso físico, com aquilo que ele carrega de um trabalho duro, mas um peso emocional, sabe? Existem muitas questões que os homens também vivem sozinhos dentro deles, guardam coisas que talvez a estrutura que a gente soubesse não ia aguentar, né? Então a gente precisa ter essa compreensão também, compartilhar isso, compartilhar momentos bons, servir também da melhor forma possível, mas para isso você precisa tá descansada, não sobrecarregada, até para servir melhor o seu esposo e a sua família, tá bom? Que Deus abençoe em nome de Jesus.